O nosso convidado de hoje é o muito conhecido Luiz Carlos Bernardes, que é jornalista, advogado e ocupa hoje uma diretoria do Sindicato dos Jornalistas. E como todo mundo que o conhece o chama de Peninha, nós também, como amigos há muito tempo, como companheiros de trabalho há muito tempo, também vamos nos referir a ele como Peninha. Todo mundo vai saber quem é imediatamente. O nosso objetivo de hoje é analisar a ação penal número 470, essa lei chamada, eu acho uma palavra muito pouco adequada, mas infelizmente para que as pessoas reconheçam o objeto dessa nossa análise, é o chamado mensalão. Algumas pessoas, diante desse fato, acham que foi um ato inventado, deplorável, que coloca em risco a vida, a carreira de pessoas sérias que têm feito um grande trabalho no país. Outras pessoas acham que as pessoas envolvidas, principalmente aquelas que são do Partido dos Trabalhadores, têm o mesmo comportamento que qualquer bandido que está no Congresso Nacional e que, portanto, merecem também o mesmo tratamento. Eu achei que é uma questão tão grave na história, na nossa história, né, da política brasileira, principalmente nesse período que vai de agosto a outubro, que é um período eleitoral, né, que eu convidei o Luiz Carlos Bernardes exatamente pelo fato do Peninha ser um jornalista e, portanto, ele está em dia com todos as coisas que acontecem no país, com a notícia, e também ele é advogado e, portanto, pode ajudar numa análise jurídica dessa questão. Então, Peninha, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Grande prazer, Caiafa. Gosto muito do seu trabalho. É um trabalho muito sério, muito respeitável, admirável. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Peninha, eu queria começar te perguntando o seguinte. Esse momento da abertura da ação no Supremo Tribunal Federal, na sua opinião, é um momento certo? Ou você me responderia que essa história que chegou ao Supremo agora foi tudo uma armação do passado? Por que a coincidência com esse período eleitoral? Não podia ser antes nem depois? Realmente você tem toda a razão. Qualquer partido que tivesse contra si um processo como esse, nós vamos discutir aqui as várias nuances desse processo, reclamaria do julgamento começar quase em cima de uma eleição tão importante como a eleição para todos os mais de 5 mil prefeitos do Brasil e para os milhares e milhares de vereadores. Tem sim algo estranho, tanto que o Partido dos Trabalhadores pediu o adiamento do início do processo para logo depois das eleições, mas isso não foi concedido. Realmente, o PT está achando estranho, como qualquer outro partido acharia estranho essa coincidência. Pois bem, como nós já estamos há um tempo, né, desde a origem desse fato que constitui o objeto da ação penal 470, eu gostaria que você fizesse uma análise hoje, como que você vê esse quadro que se refere a esse objeto, que é do mensalão, ou então o objeto dessa lei. Eu queria que você analisasse para nós quem que você acha que está por trás disso, qual o objetivo dessa ação, acabar com pessoas, ou acabar com partidos, ou acabar com campos? Sim. Realmente, o que acontece aí é o seguinte, são muitas informações que eu tenho. Trabalhei e morei em São Paulo 2 anos, trabalhei e morei em Brasília 2 vezes, 2 anos em cada uma delas, e acabei levantando muita informação sobre esses fatos. A primeira coisa que muita gente do PT sempre me disse foi o seguinte: não existiu mensalão porque o PT não tinha um grande projeto, o governo Lula não tinha um grande projeto para o Congresso Nacional, tipo assim, um projeto de reeleição, um projeto de parlamentarismo, ou então um grande temor do Congresso Nacional. Não havia isso. Então, o que o pessoal
admite sim, Caixa 2, que é lamentável na nossa política, nas eleições. Acho importante que haja esse julgamento, sim, mas que haja outros julgamentos também. E que é a prática comum. Lamentavelmente, em eleições presidenciais para governador, Senado, prefeitos, enfim, o Caixa 2 virou uma prática quase que inevitável no Brasil. E tem uma série de outras questões aí, nesse caso, que também devem ser discutidas. Por exemplo, quando algumas figuras importantes do Partido dos Trabalhadores me disseram que o PT ia entrar com uma estrutura diferente para a campanha de 2002, porque até então, em 1989, disputa presidencial, Lula e Collor, entre outros, 1994, 1998, Lula, Fernando Henrique, entre outros, o PT entrou com campanhas, segundo essas fontes, pobres, e que 2002 era a última eleição que Lula iria disputar e que uma série de aliados dele, de companheiros dele, iriam disputar. Então, que eles queriam ter uma estrutura de campanha para ter tipo Chitãozinho Chororó, Duda Mendonça, enfim, uma estrutura de campanha profissional e que iam atrás de recursos como outros partidos faziam. Então, essa é a explicação que o pessoal me deu. Foi uma campanha mais estruturada, mais organizada. Lula venceu a eleição. E aí, pouco depois, veio essa hipótese do mensalão. Aliás, muitos petistas comentam comigo, às vezes me telefonam de Brasília, ou aqui em Belo Horizonte mesmo, o seguinte: houve uma acusação muito grave contra o PSDB e contra o então presidente Fernando Henrique na época da votação da reeleição, em que Fernando Henrique... Foi um fato que conseguiu vazar. Exatamente. Né, do segredo que se tentava construir em torno. Vazou através de 3 deputados, um do Amazonas, um do Pará e um do Acre, que conversaram com o repórter da Folha de São Paulo sem saber que ele era repórter. E ele estava com um gravador no bolso e os 3 disseram a ele que receberam R$200 mil cada um deles do Fernando Henrique para votar a favor do projeto da reeleição. E que mais uns 80, quase 80, iriam também receber para garantir a aprovação. Esses 3, inclusive, flagrados pela Folha, denunciados pela Folha, renunciaram para não sofrer o impeachment. E depois a imprensa, vários setores da imprensa entraram no assunto e então constataram que 80 deputados e senadores teriam recebido esses R$200 mil. E aí, muitos petistas me dizem o seguinte: por que esse processo não andou se ele é anterior ao do chamado mensalão? É o que eles estão aí agora investigando. Por que não andou? O que está acontecendo com esse processo? E por que esse assunto não foi levantado? Evidentemente, insisto, importante que se julgue o mensalão. Os petistas dizem que foi Caixa 2, que não havia motivo para o mensalão, não havia um projeto de reeleição para ser julgado, para correr no Congresso Nacional. E também perguntam o que aconteceu com o chamado mensalinho, o mensalão mineiro, e teria havido um segundo mensalão mineiro que estaria sendo investigado aí, reservadamente, que também até hoje não surgiu na imprensa. Agora, sobre o assunto em si, é importante. Agora, é importante que seja que esse julgamento seja um julgamento que tenha mais características jurídicas do que políticas. Porque se for um julgamento para punir apenas um partido, sabendo-se que os grandes partidos brasileiros, infelizmente, levantam dezenas e dezenas de milhões de reais para as eleições, presidência, governador, prefeitos agora, então, isso de forma irregular, Caixa 2, era preciso que esse julgamento, como outro, se houver, da reeleição, lá da compra de votos para a reeleição, servissem de exemplo, de modelo para tentar
fazer com que as eleições não virem uma fábrica de caixa 2. Eu vou deixar uma questão colocada aqui para a gente abrir o segundo bloco, porque o pessoal já está me fazendo sinal ali que nosso tempo está terminando. Sim. Eu tenho uma grande preocupação, eu colocaria em 2 blocos, né? O primeiro é de ver a organização que está, quem está contra. Eu tenho a impressão que é contra o PT e contra as pessoas do PT que estão colocadas lá. Então, quando você vê instituições basilares do Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, o Congresso, o Judiciário, sem falar na direita organizada, na oposição, na mídia que a gente está vendo aí, né? Isso aí de um lado. Do outro lado, talvez o povo ache que eu estou ficando meio maluca por emendar, mas eu vou emendar isso aqui. Eu acho que está começando um tipo de golpe diferente na América Latina. E eu estou emendando aqui agora o Paraguai e a situação que está passando no Brasil. Será que esse evento foi todo forjado na nossa velha fábrica de criar problemas para os países da América Latina, que é a CIA nos Estados Unidos? Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Mas para a gente não interromper a sua resposta, nós vamos abrir o segundo bloco com essa questão. Dentro de 1 minuto, nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Então, nós voltamos à entrevista, a essa conversa com o Luiz Carlos Bernardes, o Peninha da nossa imprensa, né, jornalista, advogado, tentando analisar aqui a ação penal 470, que infelizmente ficou conhecido como mensalão. E nós levantávamos aqui como sendo um fato ainda enigmático para a maioria das pessoas, né? E nós queremos levantar um pouquinho desse véu para começar a entender. E diante de um fato que mostra uma tentativa de sofisticação muito grande, eu perguntava para o Peninha aqui. De um lado, nós temos as instituições democráticas comprometidas com esse problema. A direita, a oposição, a mídia, nós estamos vendo o massacre que a mídia está tentando fazer da opinião pública, né? E, de outro lado, eu lembrava aqui para o Peninha o golpe, na minha opinião, insano, que aconteceu no Paraguai, rompendo todas as regras fundamentais da democracia. Como essa coisa se volta para a América Latina, nós sempre temos aquele temor. É uma coisa mais sofisticada mesmo,
mais planejada? E por quem? Peninha vai nos responder agora. É uma ótima pergunta. Realmente não há muita explicação até hoje sobre o golpe paraguaio que derrubou o então presidente de centro-esquerda para a esquerda, Lugo. Houve também, alguns anos atrás, um golpe na Venezuela em cima de Hugo Chávez. Goste-se dele ou não, mas houve, ele foi afastado. O Brasil criou um grupo chamado Grupo de Amigos da Venezuela, e até os Estados Unidos de Bush acabou integrando esse grupo e Hugo Chávez foi recolocado no poder. É uma pergunta, no mínimo, importante essa que você faz, porque se a gente for ver algumas coisas, surgem vários pontos de interrogação. Primeiro, o Brasil hoje é o 6º PIB mundial, recentemente passou a Inglaterra. Depois do real para cá, o Brasil vem crescendo muito. É o 6º PIB mundial, está quase empatado com a França, e com essa crise econômica americana e a crise econômica europeia, a tendência do Brasil é crescer. Evidentemente que na área social ainda somos ali pelo 25º país do mundo, mas no PIB somos o 6º. Então, se a FBI planejaram ou nós estamos aqui delirando, não sei, é difícil dizer o sim ou não, mas na pior das hipóteses é um imenso desgaste para o Partido dos Trabalhadores. Evidentemente que alguns dos acusados já admitiram que houve Caixa 2, mas ninguém admite o tal mensalão, como já houve Caixa 2 em outras eleições, como a gente já disse aqui, presidenciais, de governador, de prefeito, e vai haver novamente Caixa 2 aí. Até porque, como você levantou prefeitos aqui, não existia na época um grande projeto. Tinham algumas em relação leis, ao Congresso Nacional, não havia um grande projeto. Algumas leis que eram importantes, mas que são importantes em todos os governos, claro, e que claro, não conseguiram, não era realmente um divisor de águas. Né? Sim, exatamente. Então, é no mínimo estranho essa coisa do mensalão. Caixa 2, não. É uma realidade, como houve também em outros momentos, como nós já dissemos. Mas mensalão, sem ter um grande projeto para ir para o Congresso Nacional, ou sem ter o temor de um grande projeto contra o governo Lula, que não havia um grande projeto ali no Congresso Nacional, então muita gente, não só políticos, mas também juristas, me dizem que essa expressão mensalão pode estar inadequada. A expressão que eles acham mais adequada, mais próxima da realidade, é do Caixa 2, mas evidentemente que nós temos que acompanhar esse julgamento, e que agora, nos últimos dias, houve um fato no mínimo lamentável. O senhor Gilmar Mendes, ministro, também acusado aí de ter recebido dinheiro no processo A, B ou C, foi flagrado dormindo por alguns repórteres fotográficos de jornais e Mas o que revistas. você acha? Ministro pode dormir no julgamento do exatamente. Supremo Tribunal Federal? Ele e o Joaquim Barbosa dormindo. A gente entende, estão cansados, estão tensos, mas olha, não tem jeito. Nós vamos dormir aqui no nosso trabalho, você já imaginou? Lamentável. Isso teve repercussão mundial. Alguns veículos mundiais publicaram essa foto, o que foi ruim, porque o Brasil hoje é considerado um dos países emergentes mais importantes, principalmente depois da criação recente do BRICS, que é o bloco de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o grupo dos emergentes, e o Brasil tem sido um dos mais importantes desse grupo. Como é que você considera, já que eu dei uma chamada falando para você, bom, nós já ganhamos uma certa distância desde o momento que eclodiu essa crise até hoje. Então, a gente ainda sofre a influência do momento, mas já consegue enxergar algumas coisas. Como é que você analisa o papel do Roberto Jefferson, que foi quem deu, assim, publicamente, foi quem deu origem a esse fato? O que ele teve a ver, o que ele estava cobrando, o que ele queria dizer com essa história toda? Isso acontece muitas vezes, meio acidentalmente na política. O Roberto Jefferson estaria cobrando espaços políticos que teriam sido prometidos a ele, embora os dirigentes do PT neguem. Então, cobrou, não conseguiu os espaços,
prometidos ou não, então resolveu denunciar. Isso já aconteceu em outras questões, quase que acontece aqui em Minas há alguns anos atrás, e também num governo estadual importante, quase que acontece algo semelhante a essa denúncia do Roberto Jefferson. Mas então o Roberto fala muito bem, se não me engano é advogado, e aí conseguiu colocar essas coisas e a imprensa então deu repercussão e havia realmente irregularidades, havia aí caixa 2 muito intenso. Uhum. Outro dia eu estava lendo um artigo do Marcos Coimbra. Sim. Quer dizer, ele sempre... Cientista político e muito marqueteiro equilibrado, político. Sim. Né? Muito equilibrado e bem informado. Afinal Sim. de contas, ele é o presidente Sim. de uma agência de pesquisa, né? Sim. Ele dizendo, no artigo, ele diz que a opinião pública não é tão opinião pública assim. Sim. Que o escândalo que está na mídia, sim, a efervescência que está na mídia, Sim. como se aquilo fosse um clamor popular. E que não existe. Que até uma pesquisa que se fez na rua, eu não sei bem se foi em Brasília, eu não lembro, ele dizia o seguinte, que quando perguntado qual que era a principal figura, o principal réu do mensalão, falando Sim. essa palavra para o pessoal identificar, que as pessoas respondiam que era o Cachoeira, Sim. porque o Cachoeira é que está na ordem do dia. Sim. Então ninguém nem sabia quem era Zé Dirceu, nem que coisa e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem alguma notícia dessa repercussão de opinião pública? Como que a opinião pública está reagindo nesse caso? Há uma repercussão maior entre os chamados formadores de opinião, os profissionais de formação universitária, e eu acho que a informação que eu vejo, e às vezes as pessoas com quem eu converso, elas me dizem o seguinte: vamos esperar para ver que resultado que isso vai dar. A justiça no Brasil muitas vezes é cega, outras vezes não. E aí eu estou surpreso porque muita gente está lembrando também. Mas e a compra de votos para aprovar o projeto da reeleição? Por que não foi julgado? Tem muita gente me perguntando isso, formadores de opinião e pessoas mais simples também. Então, fica essa dúvida. Porque é engraçado, por exemplo, quando a gente fala da compra de parlamentares para apoiar, nós temos até muitas, inúmeras mesmo. Exemplo, só lembrar um aqui, a troca que o Sarney fazia de rádios, da concessão de rádio, televisão e tal. Foi. Agora, foram mais de mil concessões de rádio e televisão envolvidas nessa troca para garantir o mandato dele. Agora, eu acho que a diferença... Depois da morte do doutor Tancredo. Sim. A diferença desse fato do governo Fernando Henrique Cardoso, porque nesse evento específico houve a compra de votos para esse projeto, que era para garantir mais um mandato para o Fernando Henrique Cardoso. A possibilidade dele disputar mais um mandato. Aí tem jurista também que diz o seguinte: como ele era presidente e a reeleição foi aprovada no mandato dele, que ele não poderia disputar a reeleição naquele momento. Poderia, sim, mais à frente até poderia, mas que naquele momento não poderia, porque ele era presidente quando o projeto foi aprovado. Nada contra a pessoa do Fernando Henrique em si, mas contra essa denúncia de compra de 80 votos e essa hipotética disputa irregular da reeleição estando no poder. Pois é. Peninha, você teve uma vida sindical, uma vida militante, também muito ferrenha, com muito compromisso. Obrigado. Eu queria te perguntar, aliás, lembrando que você foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, presidente do sindicatos bancários. Sindicatos jornalistas. Sindicatos bancários. Fui diretor da Organização Mundial de Jornalistas também. Pois é, e sempre com atuação nas áreas de direitos humanos, pertenceu a várias comissões. Da OAB, né, da Igreja. Da Igreja e tal.
Eu queria que você tentasse fazer uma análise para nós. Como que você acha que foi o comportamento das pessoas que se interessam pelo destino político do Brasil? Sim. Não quero saber só de petista, não. Sim. Quero saber assim, de pessoas comprometidas com um projeto de avanço da democracia, não só no Brasil, como na América do Sul, América Latina. Sim. Você acha que o comportamento dessas pessoas foi um comportamento solidário? Era isso mesmo? Não podia sair mais a campo? Não podia fazer um tanto de abaixo-assinado aí de apoio? Você de fala falar em relação que as pessoas, pelo menos as pessoas politicamente mais conhecidas, como o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, o Delúbio, que eles não podiam ser comparados à bandidagem que ainda tem no Congresso, aos mais de 300 picaretas, né, que tem lá. Você acha que houve um comportamento que era de esperar? Eu acho que ou a nossa sociedade é aquele negócio mesmo, tem muita opinião, mas dentro de casa. Mas eu acho que aí também estão esperando, primeiro, para ver se comprova o Caixa 2 ou o Mensalão, e segundo, para ver se há provas contra o Zé Dirceu, Genuíno, etc., etc. Alguns deles estão resistindo através dos seus advogados, outros já admitiram o Caixa 2. Então, eu acho que a expectativa é pelo fim do julgamento, segundo, se o julgamento vai até o final mesmo, e terceiro, se vai servir de exemplo para a nossa política. E eu queria só falar rapidamente sobre essa Comissão da Verdade, que é um trabalho importante que aqui em Minas está sendo conduzido pelo advogado William Santos, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que está ouvindo várias pessoas. Ele até já esteve aqui conosco num programa, o doutor Didi e eu o entrevistamos, e recentemente ele pegou meu depoimento sobre o que eu sentia naquela época. Eu era muito novo, mas já sentia um clima de censura, de pavor nas escolas, nas ruas, e há algum tempo atrás eu fiz, junto com Márcia Kubitschek, Serafim Jardim, o jornalista Orlando Leite, esse livro, JK, Onde Está a Verdade, no qual a gente conseguiu provas de que JK teria sido assassinado. Serafim e Márcia reabriram o processo, tiraram o corpo do motorista do JK, isso tudo está provado aqui, e foi encontrado uma bala no crânio do motorista naquele momento do acidente. Então, a Comissão da Verdade, se não provasse mais nada, e evidentemente que vai provar muita coisa, ela provaria que Juscelino Kubitschek foi assassinado nesse trabalho aí, e que é um livro que tem a presença de Márcia. Dona Sara falou sobre o assunto antes de morrer, enfim, tem muitas provas, e é um documento também importante. Fala o nome do livro, ele é achado... JK, Onde Está a Verdade. Sim, é a edição da Vozes, editora Vozes, é encontrado aí, não só em Belo Horizonte, mas em Rio, São Paulo, Brasília. E, enfim, é um livro que prova, que mostra, tem a bala que foi encontrada na cabeça do motorista, quer dizer, de um suposto acidente, mas que, na verdade, foi um assassinato de um dos grandes presidentes, e um homem equilibrado, um homem moderado. É verdade. Bom, Peninha, você sabe que a televisão está sempre aberta aqui, claro. E nós vamos ter oportunidade de conversar muito sobre essas questões. Eu vinha fazendo várias entrevistas com várias pessoas nesse último mês, abordando a questão das eleições municipais e da conjuntura política do Brasil no momento atual, né? E com essa efervescência aí da questão do Mensalão, eu introduzi o tema também para nós discutirmos. Claro. Mas nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo todas essas coisas sempre que forem encaminhadas aqui para nós. Perfeito. Nesse momento agora, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço muito, né? Eu já te disse, da minha admiração por você e pelo seu trabalho. E eu queria agradecer também a todas as pessoas que nos seguiram nesse trabalho. E até a próxima semana, se Deus quiser, com outro tema que eu tenho certeza que vai interessar a todos nós.